Hoje o tema do vídeo é sobre confiança. Esse vídeo conta com o apoio da 46 Graus, que é parceira aqui do canal. Crie um site que valoriza seu trabalho com seleção de fotos integrada, loja online, blog otimizado para SEO e muito mais. Um dos objetivos ao criar esse canal, inclusive que a gente pensou e refletiu muito, é justamente falar temáticas diferentes do que a gente já tem aí no mercado, né? Eu não venho aqui falar sobre fórmulas mágicas e nem sobre lançamentos e nem sobre como lotar agenda, não é esse o meu propósito. O propósito aqui é trazer para vocês coisas que acontecem no meu dia a dia, coisas que acontecem na nossa rotina de atendimento e coisas que a gente vive e experiencia, que a gente ouve dos clientes, que a gente traz como experiência prática do dia a dia de uma rotina de quem trabalha com fotografia profissionalmente. E esse é o propósito do canal e pretendo sempre manter nesse propósito. Óbvio que a gente vai navegar por vários aspectos, mas esse aí é o mote principal de nossa comunicação aqui nesse perfil. E o que eu vim falar aqui com vocês hoje? Sobre confiança. E isso é um lance muito importante e ele vai servir para vários aspectos de uma carreira de um profissional. Por quê? Porque a base fundamental do nosso trabalho, de quem nos contrata, é a confiança. E a base de quem recebe o material que a gente produz, faz a captura, faz a edição e entrega, também é confiança. Até tem uma história engraçada, meu filho estudava economia e a gente falando sobre trabalho e tal, ele trabalhava comigo, ele falou uma coisa bem interessante, ele falou assim: pô pai, o teu trabalho é um investimento de futuro. Por quê? Porque o cliente te contrata agora, mas ele não tem a mínima ideia do que ele vai receber. E ele vai receber lá na frente, talvez daqui a 6 meses, 9 meses, 1 ano, às vezes até 2 anos, quando é a área de casamentos, algo que ele contratou com antecipação, que ele pagou com antecipação e que ele apostou as fichas de que aquele trabalho vai ser bem executado na data XYZ, ou seja, do casamento, ou seja, do ensaio, ou seja, do que for. E eu fiquei pensando naquilo, achei interessante o que ele falou, que justamente é isso, o nosso trabalho é um trabalho de investimento de futuro, ou seja, a cliente aposta, investe, paga, contrata, sem ter a mínima ideia do que ela vai receber. E isso é interessante. Por quê? Porque nós trabalhamos com arte, com criatividade. E é por isso que eu nunca entendi um profissional que cobra por hora. Então, por exemplo, um videomaker, um fotógrafo, que ele faz um orçamento e ele cobra por hora. Por quê? Porque não é o tempo destinado para atender aquele cliente, mas a mente do autor, a criatividade. E quando o cliente te contrata, essa confiança que a gente precisa passar e transmitir para o mercado, para que ele aposte as fichas dele na tua contratação, tu não pode basear em horas. Tu tem que basear em outros valores. Entende? Tem que basear em criatividade, tem que embasar em experiência, em qualidade, equipamento. Acredito que também não seja diferencial, porque hoje em dia todo mundo está bem equipado. Então, ou seja, eu acho que são outros valores que têm que ser perceptíveis para que o cliente tenha confiança em ti. E o que eu vim falar hoje? A gente acabou de fazer uma sessão de fotos de uma médica pediatra, ela é uma cirurgiã e ela está iniciando um novo processo, ela está concluindo, a residência, cirurgia pediátrica, ela vai entrar numa nova etapa da carreira dela, ela vai entrar numa nova fase da profissão e ela está reestruturando o seu marketing, reestruturando o branding, criou marca, criou logo, nós recebemos um briefing da agência, o rapaz da agência entrou em contato para me mandar referências, trocamos uma ideia para eu entender a demanda dele. Isso é importante porque a gente fez um alinhamento daí, eu deixei muito claro para ele, mostrando os nossos portfólios, mostrando as nossas atividades anteriores. Por isso que eu falei até dias atrás, um vídeo, falei sobre portfólio e da importância desse material, não só para o cliente, como no caso desse atendimento para a própria agência, que está... Ela, no caso, a agência não está me contratando, mas eu tenho outras oportunidades. Nós temos clientes que são a agência que nos contratam para atender os clientes dele. E quando a agência te contrata, meu amigo, a confiança tem que ser absurda. Por quê? Porque ela está colocando o nome dela e a reputação dela em jogo. Quando uma noiva te indica para uma outra pessoa da família, para uma prima, uma madrinha ou irmã, outra confiança absurda. Por quê? A pessoa está dizendo, ela está assinando o cheque em branco dizendo, olha,
Pode contratar o Júlio, que o Júlio é bom. O Júlio vai fazer tudo o que ele prometeu. E aí, por que eu vim falar hoje sobre segurança, sobre confiança, né? Essas duas coisas andam sempre lado a lado. Então, se você olhar aqui, hoje a gente está nessa sala, é uma sala de coworking normal, uma sala com uma parede cinza, carpete cinza escuro, outra parede com janela e tal. Não é um estúdio profissional. Eu não tenho estúdio e eu não vou ter estúdio porque não vale a pena eu alugar uma sala e montar uma estrutura para poder atender clientes pontuais de estúdio, para fazer retratos profissionais. E eu desenvolvi uma técnica que é muito bacana, que eu consigo resolver a questão de retrato independente do lugar onde eu estiver. Eu tenho capacidade, eu tenho habilidade técnica e iluminação de direção também para resolver a situação. Eu já fotografei em vários locais, eu fotografo nos consultórios, nos escritórios de advocacia, nas clínicas, já fotografei em indústria alimentícia. Estou indo fazer agora, em breve, aqui numa cidade próxima, aqui vou atender lá um cliente de uma indústria alimentícia. Ou seja, a gente navega por vários segmentos. Mas uma coisa em comum que todos esses clientes têm, a base da nossa relação é segurança e confiança. Eu transmito segurança através da forma com que eu estou me comunicando com vocês, através do meu conhecimento, da forma com que eu estou olhando para você, desde a maneira, né, eu digo assertivamente o que eu faço, como eu faço, por que eu faço. Dessa maneira também tem que ser a comunicação com o teu cliente. O cliente, eles têm que estar sempre ciente do que está sendo feito, ele tem que receber uma orientação constante. Você tem que estar sempre fazendo rapport e dando feedback. À medida do processo do atendimento, à medida da experiência de uma sessão fotográfica, por exemplo, ou de um casamento, o cliente está seguro, ele está tranquilo. E aí eu tenho uma história engraçada para contar para vocês, que é o seguinte, eu tenho várias na realidade, mas eu vou contar essa aqui hoje que tem tudo a ver com confiança e segurança, e quando existe essa quebra, né? Quando existe esse rompimento dessa segurança, que é o seguinte, eu estava fotografando um casamento, eu e um outro rapaz que fazia o meu assistente, e a noiva, super minha amiga, ela é minha amiga até hoje, só para ter uma ideia, faz 12 anos isso, era super querida, gente boa, a gente ali, fiz make-off, fizemos a cerimônia, deu tudo certo, ela estava lá jantando com a família, com a mãe, tal. E a cerimonial era uma cerimonial de uma outra cidade. Ela não era minha amiga, ela não me conhecia. Ela veio para pedir fazer uma foto com a noiva. E aí eu falei para ela, vamos fazer essa foto. Só deixa ela acabar ali o que ela está fazendo. Não quero atrapalhar ali o momento dela, né? Aí ela me olhou assim, não gostou muito. Beleza. Daí um pouco ela veio novamente, né? Vamos fazer a foto com a noiva. Aí eu expliquei para ela, mas quem sabe a gente faz no final, também quero fazer a foto com o noivo, vamos fazer a foto no final, deixa ela curtir a festa e tal. E aí eu vi que ela não gostou, e aí ela, em determinado momento, eu percebi, e eu estava sempre ali, próximo à noiva, mas eu não interferia na cena, né? E ela estava sentada, tinha sentado para comer, conversando com a mãe e tal, e a cerimonial chegou lá e bateu. E eu vi que, de repente, ela fez assim, ó, ela estava olhando para o nada, ela levantou e me olhou. E eu não soube o que ela falou, eu não tenho a mínima ideia do que ela falou. 10 minutos depois, o noivo se aproxima e me pergunta, Júlio, tá tudo bem contigo? Eu falei, não, tá tudo certo. Não, porque eu tô preocupado, porque vieram conversar comigo, dizendo que tu tá para ir embora. E aí ele falou assim, eu espero que tu cumpra aquilo que tu prometeu comigo lá no teu escritório. Quando ele falou isso, aí acendeu a luzinha de alerta, né? Eu falei, opa, e o que aconteceu nesse momento? Quebrou a barreira da segurança. A partir daquele instante, a noiva e o noivo, que não sabiam nem que tinha fotógrafo, porque eles estavam relaxados, curtindo à vontade, eles começaram a ficar preocupados com a minha presença, olhando se eu estava trabalhando. Ou seja, eles também ligaram o sinal de alerta, pensando, fotógrafo está me deixando na mão. Para ver como é importante a comunicação, porque a cerimonial me quebrou na festa. Ela me prejudicou, por quê? Porque ela fez isso de propósito, porque ela viu que eu não queria fazer a foto dela, por quê? Porque ela estava sendo equivocada, aquele não era o momento dela fazer a foto dela. A foto dela era no final, junto com o momento adequado, onde a noiva estivesse livre, de bobeira, para fazer uma foto com ela, e eu sempre fiz com todas as cerimoniais, com o maior prazer, não tem problema nenhum. Mas há um momento correto de fazer aquela foto. Nessa cerimônia de casamento, no caso, nessa festa de casamento, o momento ainda não tinha acontecido. Então eu não ia forçar a barra
fazer com que ela fizesse a foto naquele momento que não era um momento inadequado. E ali a gente teve que começar a mostrar serviço. Para quê? Para que o cliente percebesse que a gente estava empenhado, trabalhando e tal, beleza. Maravilha, acabou o casamento, tudo certo, a gente foi embora, fizemos nosso procedimento padrão de entrega de galeria, fotos no site, blog, postagem e tal. E aí vem a questão da confiança, retorno novamente falar nesse tema. No café da manhã, para vocês verem a importância de que a noiva ainda estava preocupada, pensando tipo, mas eu acho que o fotógrafo estava meio aleatório, meio cansado, não estava meio focado, né? E no café da manhã, o irmão dela, que é publicitário, chegou e perguntou na mesa do café da manhã e falou assim, nossa, mas o fotógrafo de vocês é bom, hein? Aí ela perguntou, por que tu diz isso? Não, porque eu estava observando ele o tempo todo e ele estava sempre conectado com vocês, ele sempre estava acompanhando, ele estava sempre ali fotografando, o cara estava sempre ligado, ele e o outro rapaz, ou seja, eu achei a equipe 100% sensacional. 2, 3 dias depois fiz uma postagem no blog, naquela época a gente fazia isso, falando, né, sobre como foi o casamento, publiquei ali algumas fotos e tal, e tinha um convidado que veio da Inglaterra, e olha que interessante, um comentário desse convidado, em inglês, ele escreveu a seguinte frase: eu voltei para a Inglaterra e queria transmitir como tinha sido a festa de casamento do meu amigo para a minha família. Ao me deparar com o blog e com as fotos do Júlio, eu não precisava falar nada. Justamente por quê? Porque as fotos transmitiam tudo. E quando ele escreveu esse post, achei lindo a mensagem, achei muito legal. E a noiva daí, uma semana depois, a gente trocou informação e aí ela me explicou o ocorrido. Ela falou, Júlio, olha, até quero te pedir desculpa, foi um equívoco, a gente foi enganado, profissional de última categoria, deixou na mão por vários aspectos, a mulher pisou na bola com todo, até com um convidado, profissional de última categoria, e a noiva ficou muito decepcionada com a contratação, e até hoje a gente tem um bom relacionamento. Por quê? Porque eu provei para ela que eu era um profissional gabaritado, eu provei para ela através do meu atendimento, que eu mantive uma postura elegante, eu mantive uma postura educada, e depois a gente cumpriu com todos os processos, né, de apresentação de material, de fotos, do álbum e tal. Ou seja, eu consegui passar por essa barreira dessa falha de comunicação que um mau profissional causou. O que é importante? A confiança foi restabelecida. E hoje, por exemplo, nós viemos fotografar aqui nessa sala, a médica inclusive olhou e riu e brincou, né? Falou, Júlio, é surreal, cara. O que tu tá fazendo aqui nesse ambiente é surreal. Quando eu entrei aqui e olhei, porque ela foi maquiada aqui na sala primeiro, eu não tinha chegado ainda, aí ela disse que ficou insegura. Por quê? E é natural, super natural isso. Por quê? Ela chega num lugar que as mesas estão bagunçadas, isso aqui é um coworking, não é um estúdio profissional. A gente chegou, arrumou as mesas, deslocou, criou espaço, bota o tripé, tem as tomadas aqui e tal, é uma coisa meio improvisada. Quando ela vê o material produzido e eu vou mostrando para ela, a gente tem uma dinâmica de atendimento que eu vou mostrando para ela durante o processo, eu sempre falo para ela, olha, a gente vai te mostrar o material, eu vou trocar uma ideia contigo, eu vou mostrando as imagens à medida que eu for produzindo, eu vou mostrar a mudança de luz, eu vou dar sugestões, nós vamos mudar de roupa, nós vamos mudar de ângulo, nós vamos trocar lente, nós vamos trocar iluminação, ou seja, todo esse passo a passo é sendo mostrado e essa experiência que o cliente recebe é o que vai construindo essa comunicação, esse rapport, né, essa segurança que o cliente vai tendo. Ou seja, eu faço a leitura do cliente e depois eu devolvo para ela, surpreendendo ela positivamente. Aonde eu quero chegar? Isso é responsabilidade do profissional, é responsabilidade do fotógrafo. Quem tem que transmitir segurança para o cliente somos nós. Então, às vezes, já aconteceu diversas vezes, você tem dificuldade de dirigir a pessoa, às vezes você está num lugar que não é bem iluminado, às vezes está num lugar ruim, tem vento, está no contraluz, está escuro, N coisas podem acontecer. E você tem que estar sempre positivo, rindo, mostrando para ela, vamos lá, tá tudo certo, tá lindo, tá maravilhoso, até você acertar. Então você tem que insistir até acertar. Mas a comunicação tem que ser sempre positiva. Você tem que estar sempre ali, disponível, conectado com o cliente, trazendo ela para você, ou o casal, no caso. Para quê? Para que aos poucos, e é natural que eles fiquem inseguros, porque ninguém é modelo, né? Então esse era um tema sensível, que é muito importante a gente falar, né? A questão da confiança é fundamental. Eu teria muitas outras histórias para mostrar para vocês. Eu quero que tu deixe aqui nos comentários a tua opinião. Tu acha que
é um quesito importante, segurança e confiança. Conta pra gente uma história aí que você já viveu, ou conta pra mim aqui nos comentários alguma insegurança que te acompanha, que você vive aí, de repente eu posso te ajudar com um novo vídeo. Deixa pra gente aqui o comentário, já deixa aquele like maroto aí, segue o canal, acompanhe nos próximos vídeos, a gente vem com mais conteúdo. Eu espero que esse vídeo aí tenha te ajudado de alguma maneira. Compartilha, envia pra galera, dá uma curtida pra gente fortalecer o canal aqui. Vamos que vamos, até o próximo. Fotógrafo Comercial em Ação, bora!